Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma peculiaridade do Brasil. Porque assim, pessoal, ser empresário em qualquer lugar do mundo é uma coisa. Ser empresário no Brasil é outra coisa totalmente diferente. Tanto que tem a famosa frase dos empresários que é: o Brasil não é para amadores. Se você se comportar de forma amadora no Brasil, você tem um problema sério. Se você se comportar de forma profissional, extremamente profissional, você vai ter problema. Mas se você se comportar de forma amadora, você está ferradíssimo. Né? E para isso, para vocês entenderem, eu vou conversar com vocês sobre essa matéria aqui, né, que é o pano de fundo que a gente vai usar, que é o CEO da Azul ironiza 4 mil processos que a Azul tomou ao mês. Toda mala tem um vestido de noiva, ele diz. Então vamos lá, 4 mil processos ao mês, só para vocês terem uma noção. É agora, de novembro de 2022, essa matéria diz assim, ó, no UOL, né? CEO da Azul revelou ontem que a companhia aérea brasileira recebe cerca de 4 mil novas ações judiciais na área civil por mês e voltou a protestar sobre os altos custos estruturais praticados no Brasil. A declaração foi feita pelo executivo durante o Fórum de Aviação da Skift, realizado em Dallas, nos Estados Unidos. Ou seja, o pessoal de Dallas, o pessoal dos Estados Unidos, vai ouvir basicamente o que é o Brasil. E aí eles, parte não vai acreditar, mas o Brasil é exatamente isso. A Azul foi classificada como a companhia aérea mais pontual do Brasil 4 vezes este ano. Mas, mesmo assim, sendo a mais pontual, com menos atraso, ele diz: recebemos 4 mil processos por mês. 4 mil, caramba. Então, ele diz assim, ó, você pode ter algum juiz aleatório no meio do nada do Brasil, porque o Brasil é enorme, realmente, que irá tomar uma decisão. E eu sempre brinco que toda mala que perdemos tem um vestido de noiva dentro, porque tipo assim vai sair caríssimo, né? Em entrevista ao site Poder 360, em março de 2020, o executivo já havia dito que a Azul gasta mais de 60 milhões de reais por ano somente com ações judiciais no Brasil. O valor é maior do que o gasto com publicidade e comida de bordo. Ou seja, o cara tem um custo, que é, ele põe lá no custo dele, comida de bordo, tantos reais. Ele coloca publicidade, tantos reais. Ele tem que pegar isso aqui, somar e multiplicar por 2 para pagar processo que nem imagina que existe, que vai existir. Uma coisa muito comum isso, pessoal. Uma vez eu fiz um serviço, eu estava com uma funcionária que fez um serviço para mim, trabalhou pouco tempo. E ela fez um serviço, eu fui lá e calculei, ó, custo de viagem, tanto, beleza. Passagem, hotel, comida, tudo isso, beleza. Custo do salário da moça para fazer o relatório durante 4 meses. Custa tanto, mais uma puta encargo trabalhista gigantesco, mais não sei o que, e etc tal, beleza. Somei tudo, fiz tudo direitinho, tudo que precisava, componentes, material, tudo. E na época foi um serviço assim, carinho. E o meu lucro foi mais ou menos 30% do valor do serviço. Eu jogo um lucro alto, sim. Tá? Eu não jogo lucro de 2%, 5%, 10%, mas nem a pau. É no mínimo 30% para mais, em alguns casos. Tudo bem. Às vezes um pouquinho menos, depende do cliente. Depende da estabilidade que eu tenho num determinado cliente, em termos de funcionário e tudo mais. Mas joguei 30%. Então, imagina só que o valor do serviço custou, vamos por aqui, não vou colocar números, tá? Vamos supor que custou 10, ok? Eu ganhei com o serviço 3, ok? A moça depois saiu da empresa, abriu um processo trabalhista, normal, que acontece muitas vezes, e o juiz, sei lá da onde ele tirou aquela ideia, a moça trabalhou fazendo só esse serviço, o juiz, olha só, ganhei 10 no total, desses, paguei todo o custo, fiquei com 3. O juiz mandou um processo de 30. 3 vezes maior do que o valor total, tipo assim, o que? 10 vezes maior que o meu lucro. Então o que adianta? Você vai lá, você ganha 3 de lucro e eventualmente, se você não tiver uma boa funcionária, uma pessoa que não entrou já com maldade na sua empresa, tipo assim, você vai lá e ganha 3 e perde 30. Pô, meu, é surreal uma coisa dessa. Você ganhou 3, perde 30. Então o que acontece? Eu tenho uma preocupação muito grande com equipe. É por isso que assim, a equipe, assim, você tem que encontrar uma equipe muito boa.
Uma hora a gente vai falar aqui nesse canal sobre equipe. Como é que você vai fazer seleção de equipe? Você faz seleção de equipe sem prova. Eu vou te falar, eu já fiz muita prova para seleção de equipe. Todas as vezes que eu vi uma resposta que eu falei assim, parece que tem algum indicativo de problema, certo? E eu não dei atenção a isso. Falei, mas a pessoa é bem formada, contratei. Sempre que eu contratei, quando eu vi que tinha problema, eu tomei processo. Sempre. Por isso que eu não... Tipo assim, se eu vi uma bandeirinha vermelha desse tamanho assim, ó, eu não contrato. Por quê? Porque você vai perder muita grana. O Brasil não é para amador. Olha o que ele diz aqui. Vamos continuar aqui, eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. Diz assim, a United, uma empresa americana, United, tem 3% dos seus voos no Brasil. Mas tem 85% de todas as suas ações judiciais no Brasil. Alguma coisa está errada aqui. Vamos lá. A empresa, olha só, ela trabalha no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, etc. Tal. Só 3% do faturamento dela vem do Brasil. 3%. Quase nada. 3%. Só que, do mundo inteiro, 85% dos processos da United é no Brasil. São no Brasil. No resto do mundo as pessoas não processam do jeito que processa o brasileiro. O brasileiro gosta de processar. Muitas pessoas já entram no lugar pensando no processo. Então, cuidado. Pois bem, continuando aqui, vamos lá. E ele diz, isso é uma das razões das tarifas serem mais altas do que devem no Brasil. E isso não é uma coisa boa para o país, com certeza não é. Mas é uma característica do Brasil. A característica do Brasil o Brasil não é para amadores. Então vamos lá, se você não fizer uma boa seleção da sua equipe, não só questão técnica, mas uma questão assim, vamos dizer assim, de uma pessoa idônea, né? Você vai ter problema. Uma hora eu vou pegar minha prova aí, as provas que eu aplico para as pessoas na minha empresa, e aí a gente conversa um pouco sobre ela. Eu não vou falar sobre todas as questões, porque senão alguém pode um dia ir na minha empresa tentar fazer uma prova das minhas lá e pode aprender a resposta, né? Vamos ver, talvez eu nem fale aqui, mas são perguntas básicas que o pessoal do Google faz, que do Microsoft faz, essas perguntas que todo mundo faz. Acho que você já deve ter visto, só que talvez você não entenda porque tá aquelas perguntas lá, né? Por exemplo, a pergunta fundamental. O que você acha dos anões de jardim? Essa é uma pergunta fundamental para você fazer para um funcionário. Ou, por exemplo, como você colocaria um elefante dentro de uma geladeira? Outra pergunta muito boa. Por que vocês acham que essa pergunta é boa? Vamos lá. Por que você acha que é interessante fazer uma pergunta dessa? Pessoal, você acha que eu sou louco? Fazer uma pergunta assim, do nada? Vamos lá, vamos falar sobre uma pergunta só uma pergunta aqui. A do anão de jardim, vai. Você pergunta assim, o que você acha das pessoas que têm anão de jardim? Aí a pessoa pode responder o seguinte, eu acho idiota, acho que são pessoas cretinas, ou a pessoa pode falar, eu não tenho opinião formada sobre anão de jardim, ou ela pode falar assim, os anões de jardim, eles representam uma mística que algumas pessoas acreditam, etc. Tal. Pode responder. Qual que é a resposta certa? A resposta certa é, olha, o anão de jardim, ele é uma mística aí, qualquer que as pessoas acreditam. Por quê? Porque isso demonstra tolerância à pergunta. Eu sei que a pergunta é idiota, mas a pergunta idiota vai me demonstrar quanto de tolerância o cara tem. Se o cara fala assim, jardim é coisa de idiota. Tipo assim, eu não posso contratar um cara desse para conversar com o meu cliente. Por exemplo, pensa só, eu sou sismólogo, ok? Sou sismólogo, trabalho com tremor de terra. Então, para mim, é muito básico o que é um hipocentro. Tem o epicentro na superfície e o hipocentro fica em profundidade. O hipocentro é o ponto inicial de onde a energia do terremoto começa a ser liberada. Certo? Não representa a falha inteira, representa só um ponto. E então a projeção dele na superfície é o epicentro. E em subsuperfície é o hipocentro. Se alguém me perguntar isso, eu vou responder exatamente isso, talvez com mais detalhes, né? Como se eu estivesse conversando com uma criança, porque eu vou ter que usar em mais detalhes, às vezes, para algum cliente. Agora, se eu perguntar para uma pessoa intolerante, como que ela vai responder? Imagina só, um cliente meu liga lá na minha empresa e fala assim, fulano, você é funcionário do Afonso? Sou funcionário do Afonso, tá bom. Aí pergunta assim para ele, o que é um hipocentro, afinal de contas? O cara diz assim, você é retardado, você não sabe o que é um hipocentro, você não sabe isso aqui, etc, tal. Pergunta idiota aqui, seu Saraiva, entendeu? Tipo assim, eu não quero um cara intolerante na minha equipe, pô. Por quê? Veja bem, isso é o meu cliente. Agora imagina só, eu tenho na minha empresa pessoas que são de áreas que eu não conheço, eu desconheço. Às vezes eu faço alguma pergunta,
Alguma pergunta que eu não sei, que pra pessoa é óbvia. Eu já tive funcionário, por exemplo, que eu faço uma pergunta, o cara fala, pô, Afonso, você é um bebezinho, não sabe o que significa isso? Meu, não estudei o que você estudou, agora vai lá e explica. Aí o cara vai lá e explica, só que o cara não passou no teste, né, de tolerância, né? Aí não passou no teste, mas o cara é bom, mas tipo assim, dá trabalho pra caramba, pra você, pros outros colaboradores, pros clientes. Por quê? Porque o cara é intolerante, o cara não consegue conversar normalmente, entendeu? Tipo assim, meu, nem todo mundo tem que saber as coisas que você sabe, né? Então são perguntas assim, são, sabe, aquelas perguntinhas assim que não é a resposta que é importante, é como você dá a resposta, entendeu? É a forma. A forma. Você pode virar para uma pessoa e falar o seguinte, vai lá e pega aquela coisa ali. Ou você pode virar para uma pessoa e falar assim, por favor, você pode fazer um favor? Você pode pegar aquele negócio ali para mim e trazer para cá? Você percebe? É a forma. Então, assim, as perguntas que a gente faz numa prova não é para analisar a resposta, é para analisar a forma como a resposta é apresentada, entendeu? Então, uma hora a gente conversa sobre isso, sobre equipe. Mas, como tá dizendo aqui, ó, né, o Brasil que você vê aqui, ó, o que tá, basicamente o título poderia ser assim, ó, o Brasil não é para amadores. Complicado demais, não é verdade? Pois bem, pessoal, então é isso, um pequeno comentário aí. Eu demorei um tempinho para publicar vídeo novo, mas vou continuar publicando aqui no canal de Empresário para Empresário. E a ideia aqui é ajudar quem tiver interessado em empreender. Eu acho que é uma coisa muito importante, faz bem para quem empreende e faz mais bem ainda para os empregos gerados através desses empreendimentos, porque é assim que a economia anda, certo? A economia não anda por causa de político em Brasília, não sei se vocês sabem disso. Eles fazem leis, a gente vai fazer a economia andar agora. Pessoal, a economia anda por causa de empresário, por causa do consumidor, por causa de tudo isso. O governo tem sua participação, mas a chave principal para girar qualquer economia são os empresários, principalmente os pequenos e médios. Não sei se vocês sabem, a maior parte dos empregos gerados no Brasil não são em grandes empresas como a Petrobras. Elas têm muita empresa grande, com quantidade grande de funcionário, mas a quantidade de pequenas e médias empresas são gigantesca, e essa quantidade, esse volume de pequenas, médias empresas, microempresas, que gera a maior parte dos empregos no Brasil, gera a maior parte do conforto para a população, gera a maior parte da riqueza, vamos dizer assim, tá bom? Então a ideia é essa, tipo assim, pegar uma coisa muito difícil e tentar identificar as lombadas que você tem, né? Em geral, se você começa sem nenhum suporte, eu acho que ao longo do tempo esse canal aqui vai ajudar, tá bom? E é isso. Por hoje é isso, vamos finalizar aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.